E aí galera, tudo beleza? Tá começando mais um vídeo aqui do canal. Roda a vinheta! Sim, né, gente? A gente vai continuar falando aí da série Teen Wolf, né? A gente hoje vai falar da segunda temporada. E pra você que não assistiu a primeira, pra você que não assistiu a apresentação de personagens, eu vou deixar aqui no card, tá? Pra você ir lá assistir, pra você não chegar aqui boiando sem entender nada do que a gente tá falando, beleza? Então, assim, pra você que já curte esse tipo de conteúdo, o que você vai fazer? Você já sabe, né? Pronto, você vai deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificação, gente, porque toda vez que a gente vídeo aqui pro canal, o YouTube te notifica. Comenta aqui que você tem espaço livre, né? Deixe sugestões de vídeo, que eu tô sempre de olho no comentário de vocês. E compartilha esse vídeo. Pega esse vídeo, leva pra 3 pessoas e volta pra cá pra continuar assistindo. E é isso, gente. E como vocês já sabem, sim, tem spoiler. Então pra você que você não curte spoiler, eu recomendo que você não assista esse vídeo, beleza? Então é isso. Vem comigo que é sucesso! Seguinte, a segunda temporada foi muito bem elaborada, foi cheia de surpresas e emoções, assim como as outras temporadas, né, gente? Eu já tô na última temporada, tá? Tô, assim, amando, muito boa, sério mesmo, Recomendo muito essa série, gente. Mas assim, voltando aqui ao assunto que é a segunda temporada. O que acontece na segunda temporada? Basicamente eu vou falar por partes. Vamos começar pelo Jackson. O Jackson, né, gente, ele fica muito assim, agoniado, querendo saber no que ele se transformou. Ele não fazia ideia o que era um Kahneman, né? Um Kahneman aí, como eu falei pra vocês, é uma espécie de metamorfose, é um lagarto, gente. E ele tem sim poder, tá? O poder dele não é bem um poder, mas a gente vai chamar assim, tá? Porque eu não sei uma palavra assim que dê pra exemplificar melhor. Mas o que acontece? O rabo do Kahneman, quando ele corta alguém, ele não mata. Porém, as suas pernas ficam paralisadas, entendeu? Um certo período. Então, assim, o Kahneman, ele tem essa capacidade de fazer isso, né? Porque não é bem um poder, mas ele tem essa capacidade. Ele parece um lagarto, ele tem rabo. Os olhos deles mudam, tá? Ficam amarelo. Eles ganham velocidade, ganham força, inteligência. Então, algumas coisas são até relacionadas ao lobisomem, né? E aí ele fica muito confuso e agoniado, querendo saber o que ele se tornou. É tanto que ele pediu a ajuda do fotógrafo, pediu a câmera pra se filmar, pra ver se ele conseguia se transformar. Porque ele pensou assim, nossa, se eu tô me transformando, eu não tô me lembrando. Então ele ficou muito agoniado, sabe? Teve bastante foco nisso. Outra coisa também que focaram muito foi a situação da Lydia, né, gente? Porque a Lydia, ela foi mordida na primeira temporada pelo Alpha, que é o Peter. Que era o Peter, né, gente? Porque na primeira temporada o Alpha é o Peter, mas depois o Peter não é mais Alpha, tá? A partir da segunda o Peter não é mais Alpha, ele morre. Morre assim, não é uma morte, né? Depois eu vou explicar direito pra vocês entenderem melhor. Porque essa série é uma série, assim, muito cheia de surpresas, sabe? Até a gente que tá assistindo, a gente fica, tipo, passada. Mas assim, o que acontece? Ela é mordida e aí ela não se transforma em lobisomem e ela não morre, ela é imune. E aí, né, no final da primeira, ela vai pro hospital, ela fica internada. E ela tem uma, como é que eu posso dizer? Uma cicatrização até rápida, gente. Ela não tem nenhum efeito colateral. Então foi uma coisa, assim, muito bacana e interessante de se ver, né? Focaram também muito nisso aí. E aí, gente, a partir desse momento que ela sai do hospital, que ela já tá cicatrizada, já tá curada, tudo, ela se torna uma Banshee. Só que de início ela não sabe o que ela se tornou, está no seu comportamento em si de humano, sabe? Então ela não se dá conta do que é esse mundo ainda, ela acha que tá tudo normal com ela. E aí no decorrer dos episódios da série ela vai descobrir que ela é uma Banshee. Por quê? No início da segunda, ela começa a escutar vozes. E nisso ela acha que tá ficando louca, né? Porque não fez sentido. Só que aí ela lembrou que tem a questão da mordida, que ela foi mordida por um lobo. Então talvez tenha sido meio que um efeito colateral. E aí é onde ela vai começar a ir atrás, ela vai ter a ajuda do Scott, ela vai ter a ajuda da Alison, né, gente, que vai se tornar a melhor amiga dela. Vai ter a ajuda do Styles e etc. Eles vão tentar uma forma de ajudar ela pra ver se isso tem cura, pra descobrir o que ela se tornou. E aí, né, gente, ela vai conseguir descobrir e ela descobre que ela é uma Banshee, que como eu já expliquei pra vocês, qual é a função de uma Banshee? A Banshee, ela prevê mortes, entendeu? Mas nem sempre, tipo assim, eu prevejo que fulano vai morrer. Nem sempre vai dizer que aquele fulano vai morrer naquela hora, naquele local específico. Não. Às vezes tem algumas premonições da Banshee que não funcionam, não dá certo.
E aí, o que acontece? Ela descobre, né, e tudo mais. Se alguém some e eu quero achar, eu tenho que dar alguma coisa dessa pessoa pra Banshee tocar, sentir, ter as informações da ligação com o mundo sobrenatural. Outra coisa também que foca muito, gente, e é muito triste. A mãe da Allison, gente, que é a Victoria, se eu não me engano. O que acontece? A Victoria, né, ela descobre aí que o Scott é um lobisomem. E de início o Scott namora com a Allison. E nem ela, nem o marido dela, e nem o vô da Allison quer que continue esse relacionamento. Por quê? Porque eles são caçadores de lobisomem. Então, assim, é um mundo totalmente distinto, sabe? É vida ou morte. E nisso, o que acontece? Ela pega o Scott. E vocês lembram que eu comentei pra vocês que o Scott, antes de se transformar em um lobisomem, ele tinha problema de asma. Então, quando ele se tornou um lobisomem, ele não tem mais esse problema, né? Ele meio que evoluiu. E aí, a Victoria, não lembro como ela ficou sabendo que ele tinha esse problema de asma. Só sei que ela pegou ele, amarrou assim numa mesa, sabe? Botou uns negócios aqui amarrado. E nisso ela soltou um gás que praticamente dá um efeito de asma nele. E nisso ele começou a ficar com falta de ar, sabe? Foi muito doido. Quando eu vi, eu fiquei meio que sem entender, sabe? Porque ele não tem mais asma, então por que ele ficou com essa falta de ar? Mas é um gás que faz muito mal e que ele ficou com essa falta de ar. E nisso, né, bem na hora, Derek chega, gente, o Derek Haler, sim, ele chega bem na hora, né, ele consegue rastrear pelo cheiro. E quando um lobisomem ele uiva, os outros lobisomens que estão ao seu redor escutam. Então o Scott, ele deu um uivo e aí o Derek escutou e já foi logo em direção aonde ele estava. Aí achou ele, né? Eu não tenho certeza se foi o Scott ou se foi o Derek, mas a Victoria foi arranhada. E como eu disse pra vocês, se você é arranhado, se você é mordido por um lobisomem, você se torna um lobisomem. Se você não se tornar, você morre ou você virou Banshee, enfim. E aí, como a família dela são de caçadores, o que aconteceu? O vô da Allison, que é o Jarrett, ele falou pro Chris, né, que é o pai da Allison, o marido da Victoria, disse que ela precisava morrer, porque se ela não morresse agora, enquanto ainda vai se transformar, quando ela se transformasse, eles teriam que matar ela. E aí foi um episódio, assim, bem triste, né, gente? Porque a coitada da Allison não sabia ainda de toda essa situação. Ela vai saber depois que a mãe dela morre, né, desse mundo, desses caçadores de lobisomens e tudo mais. Na segunda, ela já sabe, sim, que o Scott é um lobisomem, né? Porque como a tia dela morreu na primeira, ela meio que viu toda a situação dele se transformando, o Peter, que era o alfa, matando ela. Então foi, assim, uma explosão de coisas bombardeando a garota. E aí, foi uma situação bem chata pra ela, né? Porque o avô, gente, eu tenho nojo do avô, porque esse personagem é muito insensível, gente. Poxa vida, cara. E aí, ela se mata, né, gente? Antes dela se matar, a Victoria, ela escreve uma carta, né? Contando uma história pra Allison. Mas na história, até onde eu lembro, acho que ela não conta a verdade. Ela inventa alguma coisa que aconteceu sem querer e nisso ela morreu. E aí, depois que ela morre, ela enfia uma faca, mas ela não consegue enfiar nela mesma. Aí o Chris vai lá e ajuda ela. Então foi uma cena, assim, bem triste, bem dolorosa. E nisso, o Chris liga pra Allison. A Allison chega lá e ele dá a notícia que a mãe dela morreu e tudo mais. Dá a carta pra ela ler. E depois ela fica meio sem entender, sabe? Porque não faz sentido. E nisso o pai dela conta a verdade pra ela. Mostra as armas que ele utiliza, conta a história, conta a tradição, a legalidade e tudo mais. E aí é onde ela começa a descobrir de toda essa situação. Aí, o que acontece? Na carta que a mãe dela escreveu, ela colocou como culpado o Derek. Acho que foi o Derek realmente que rasgou ela, não lembro. E aí a Alice começa a pegar uma rixa do Derek, sabe? E ela quer porque quer matar ele, quer vingar a morte da mãe. E nisso o Scott não vai deixar, porque como eu disse pra vocês também, o Scott, ele é um tipo de pessoa, mesmo ele sendo lobisomem, que o lema dele é salvar as pessoas e não matar. Então ele, até agora, eu tô na 6ª temporada, ele não mata ninguém, só se for uma necessidade assim extrema. Mas por ele não mata. Ele, pelo contrário, ele sempre tenta ajudar e tudo mais. E nisso a Alice fica putona, quer lá matar o Derek. Mas aí o Scott não quer deixar, né? Primeiro porque o Derek é inocente, ele não fez por querer, acabou acontecendo, né? Porque ou eles morriam ou a Victoria morria. Então foi assim
Meio que o Free Fire, jogo de sobrevivência. E segundo que o Derek também tava treinando o Scott, né? Porque o Scott tá nessa transição de humano pra lobisomem. Então o Derek é meio que uma âncora dele. Então foi uma coisa assim... Muito, sabe, muito bombardeio. Outra coisa também que aconteceu é que entram 3 personagens, né? Que é o Boyd, a Erika e o Isaac, né, gente? O Isaac aí, o pai dele morre. Quem mata o Isaac foi o Peter, gente. Depois ele vai descobrir, ele vai ficar muito puto, ele quer ir atrás. E aí a Erika, gente, eu comentei pra vocês, a Erika era uma garota que ela sofria de convulsão e ela tinha outros problemas. E aí o Derek chegou pra ela e perguntou, você quer mudar de vida? Nunca pensou que fosse se transformar em uma lobisomem. E aí ele morde ela se torna uma lobisomem, fica empoderada. Mas assim, a Erika, o Boyd, ele é um jogador de lacrosse, né, um moreninho lá, que ele também se torna lobisomem. E aí ele... a Erika e o Isaac se tornam parte da alcateia do Derek. E o Derek já é alfa sim, gente, na segunda temporada, porque ele mata o tio dele, mata, né? Mata na primeira temporada. Aí quando você mata o alfa, você se torna um alfa. Então ele virou alfa, só que ele não tinha muito fortalecimento de poder, né? Por conta que os 3 integrantes da alcateia dele são ômegas, são iniciantes. Então ele tinha que treinar ainda, fora que o Isaac saiu, o Isaac ficou do lado do Scott, graças a Deus. A Erika mais o Boyd, eles não duram muito tempo, eles saem fora da alcateia do Scott. E aí eles vão pra floresta procurar outras alcateias. E aí eles somem, gente. Não sei se morreram, não sei se tá vivo. Nunca mais apareceu, entendeu? Sumiu na segunda temporada. Eu tô na sexta, assim, ó. Dizimaram que nem o Thanos, só foi assim. Sumiu. Então, assim, gente, é basicamente isso que acontece na segunda temporada, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa muito like, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho de notificação, comenta aqui se você já assistiu a Teen Wolf. Se você não assistiu, vai assistir, tá? Porque essa série é muito boa. E assista também os vídeos do card até o final. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui, tchau! She only wants to dress inside the